Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa programação online sobre a temática de logística, distribuição e produção. Bom, eu me chamo Tadson Duarte Figueiredo, atualmente eu sou instrutor, docente e consultor no Senai Maranhão, e desde já é um imenso prazer recebê-los vocês aqui no nosso evento online sobre logística, distribuição e produção. E para dar continuidade, eu gostaria de convidar o Diego Samid, que ele é instrutor, docente e também é consultor no Senai Maranhão, que ele é graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão e também é pós-graduado em Engenharia de Segurança e especialista na área de agronegócios. Então, com a palavra agora, Diego Samid. Olá a todos, tudo bem? Obrigado, Tati. Estamos aqui com vocês. Como o Tati apresentou, meu nome é Diego Samid Silva Madeira. Sou consultor técnico e docente no Senai Maranhão. E estamos aqui para apresentar uma apresentação com vocês com a temática de distribuição e produção do agronegócio. Pois muito bem, vamos iniciar nossa apresentação junto com vocês. Entramos num ponto muito importante, que é do agronegócio no país. E hoje a gente vai entrar com os impactos de uma boa gestão logística no agronegócio, que são os impactos positivos e negativos da boa e má logística do agronegócio executado no país. Pois bem, como o nosso amigo Tati falou, sou graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão de Negócio no agronegócio. Tenho experiência em pesquisa e desenvolvimento de produtos, no planejamento e elaboração do plano de produção, no gerenciamento de indicador do PCP e na implantação do princípio de manufacturing dentro das indústrias de alimentos e bebidas no Estado. Atualmente sou docente e consultor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, no Estado do Maranhão. E aí o nosso tema hoje entra com o impacto de boa gestão logística no agronegócio, com o objetivo do domínio da cadeia produtiva, a logística de distribuição e no correto ciclo produtivo da agroindústria. Pois bem, primeiramente a gente tem que entender o que é uma logística, o que é um conceito de transporte, o conceito de distribuição e o conceito do logística de transporte e distribuição dentro do agronegócio. Primeiramente, a gente entendendo do assunto, o que é uma logística de transporte e distribuição? A logística de distribuição é o conjunto de atividades que envolve a gestão de mercadorias desde o momento que ela sai da fábrica, indústria ou campo, direto da linha de montagem ou produção até a entrega do cliente final, ou seja, do meu produtor até o meu transporte final, meu supermercado, ou até a minha indústria do agronegócio. E aí eu pergunto para vocês, e qual a importância da logística de distribuição para que eu faça o escoamento de toda a produção realizada? A logística de distribuição permite um maior controle de saída dos produtos, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais de venda. Isso faz com que não falte produtos em estoque, otimizando o giro de estoque. E aí, o que é logística de produção? A logística de produção é um segmento da indústria automatizada que trata da gestão e controle dos materiais, mão de obra e informação no processo produtivo, ou seja, o que é fabricado e quando e onde os produtos são fabricados. Já a responsabilidade da logística na produção
entra no papel principal no setor de logística e no planejamento, implementar e controlar o fluxo e armazenamento eficiente e econômico das matérias-primas e da produção, bem como deter todas as informações referentes, além de ser responsável pelo planejamento da distribuição, controlando tudo da produção ao consumidor. E, por fim, para que entenda tudo isso, eu tenho que entender o que é a logística de suprimentos. E para entender isso, entre o que é suprimento? É o item administrativo movimentando, armazenando, processando e transportando pela logística. A logística é o principal responsável para assegurar a disponibilidade do item dentro dos prazos e quantidades estabelecidas pelas áreas de compras e planejamento, programação e de produção. E, por fim, para que serve a logística de comprimentos e a logística de produção? A logística de suprimentos é o ramo de logística empresarial que trata do planejamento, implantação e controle do fluxo de movimentos e armazenamento desde a matéria-prima e insumo. Tem como objetivo satisfazer as necessidades de materiais para a operação, garantindo assim a integridade do produto final e prazo de entrega. E aí eu pergunto para vocês, como isso funciona? Como é que é feito isso dentro do agronegócio? E aí a gente entra na logística do agronegócio, que são as atividades do agronegócio que não se limitam apenas no plantio ou na pecuária. Sente que de tudo que eu planto, eu tenho que dar escoamento a isso. E como eu faço isso para chegar até o meu destino final? Entra nas atividades do agronegócio, não se limita apenas no plantio ao pecuário. Para que toda a produção seja um sucesso, é necessário que o empreendedor domine sua cadeia produtiva. Principalmente a área de logística, que é a peça-chave para concluir todo o ciclo. Ou seja, não adianta você querer só plantar, você tem que dar escoamento a isso. Então, você é responsável para que a tua produção saia, você vende, transporte e entregue o teu produto com qualidade, e a tempo e prazo correto. A logística no agronegócio cuida de toda a movimentação de seus materiais, como o transporte dos suprimentos dentro da produção e o carregamento para entregar o produto ao consumidor final. As atividades se relacionam com muitos outros processos, como o de compras, armazenamento e distribuição de produtos. Todas essas operações devem ser realizadas com agilidade e qualidade. Dentro da logística de produção, tem uma logística de suprimentos, que é no ciclo produtivo da agroindústria. A logística de suprimentos age sobre a movimentação dos insumos e serviços para que eles alcancem na empresa o setor destinado. Isso garante que não falte material para o trabalho. Ou seja, eu tenho que ter um ciclo de produção. Eu tenho que ter meu produtor produzindo, eu conseguindo escoar essa produção, se é por quais vias? Aérea, ferroviária, rodoviária, aquaviária ou dutoviária. Mas eu tenho que dar continuidade a esse processo. E até que ele chegue nos meus silos, onde armazenamento, ou depósito, ou outros tipos de armazenamento, e a partir disso até chegar na minha agroindústria, que chega nessa agroindústria, ela vai processar todo esse meu escoamento para que transformar em um novo produto e assim destinando aos mercados, supermercados, exportando para outros países, até que chegar no meu consumidor final. Neste ciclo, o produtivo da agroindústria, a logística de suprimentos age sobre a movimentação dos insumos e serviços para que eles alcancem na empresa o setor destinado. Isso garante que não falte material para o trabalho. Os materiais agropecuários, por exemplo, costumam ter seus custos de produção superiores e alguns deles têm despesas com transporte maior que o seu próprio preço de compra. Um exemplo disso são os adubos, que têm baixo custo de aquisição, porém os custos com o seu carregamento geralmente são mais altos. Tudo vai depender do volume a ser transportado e a distância a ser percorrida. Ou seja, dependendo do meu custo de produção, eu vou ter insumos para que aquilo rode, e muitas vezes esse meu insumo, o valor dele é irrisório ao custo que eu vou ter que pagar para transportar ele. Uma boa gestão de logística de suprimentos no agronegócio tende a diminuir os custos de produção e comercialização, ao considerar que a carga seja entregue dentro do prazo para manter as atividades agonizadas dentro do vapor. Nesse custo, eu tenho que saber balancear qual é o meu custo de produção para que o preço que aqui atribuir. Eu tenho que saber quanto equivale o meu produto, até meus insumos adquiridos, para saber qual é o custo mais adequado para que eu ao comprar e eu ao escoar. Os materiais agropecuários costumam ter seus custos de produção superiores e alguns deles têm preço contratual mais do que o preço de compra. Um exemplo disso são os adubos, que têm baixo custo de aquisição,
Porém, os custos com o seu carregamento geralmente são mais altos. Tudo vai depender do volume a ser transportado e da distância a ser percorrida. Tendo a variação, onde quanto custa aquilo, quanto custa o transporte, quando vai variar isso. Então, eu tenho que saber o peso daquele custo em relação ao meu preço. E aí eu entro na logística de apoio, que é a logística de produção agropecuária se preocupa. Ou seja, a logística de apoio ela vai entrar na transparência de materiais dentro da empresa, transporte interno, manuseio, armazenagem, estoque primário, estoque final e até a entrega. Eu tenho todo um ciclo de logística em relação a cada um ponto desse, para que o meu produto, assim produzir, até meu agronegócio, voltar para a minha indústria e chegar no cliente final. E eu tenho que ter esse apoio para que isso tudo se flua e consiga um ciclo total. Dentro da logística de apoio, a meta deste caso é de racionalizar esses processos, da mesma forma possível. Para isso, as informações sobre o estoque, aplicação do produto, quantidade e tempo de utilização deve estar sempre atualizado. O ponto importante dentro desse ramo é tu ter informação na tua palma da mão. Quanto mais informação você tiver, mais fácil e hábil você tem o teu processo. Porque tu tem que saber como é que tá as tuas vias de acesso, como é que tá teus transportes, custo desse transporte, quanto é que eu vou ter que fazer para garimpar esse transporte, se eu tenho transporte viável para fazer isso, quanto eu tenho de logística em relação ao meu produto e ao meu escoamento. Então, todas essas variáveis eu tenho que saber ter informações para calcular o meu custo e o meu processo para que seja nas condições adequadas até meu ciclo total. Portanto, a meta, neste caso, é racionalizar esse processo de melhor forma possível para essas informações sobre o estoque, aplicação de produto, quantidade e tempo, já deve ser sempre atualizado. Nesse sentido, para uma boa gestão, é preciso movimentar somente as cargas necessárias com as quantidades certas, evitando formar grandes estoques e armazenados de forma que não atrapalhe a produção. Dentro dos princípios de Lean Manufacturing, eu tenho dois tipos de produção. Eu tenho aquela produção que é puxada e aquela empurrada. O que é uma linha de produção puxada? Meu cliente puxa a minha linha de produção. Eu estou produzindo de acordo com o que ele está solicitando. Nesse sentido, eu nunca vou ter um estoque mais do que o limite. Meu estoque já é o meu produto que já está se caminhando. Já empurrada, eu produzo e empurro a minha produção para o meu cliente. Nesse caso, eu posso muitas vezes produzir mais do que eu suporto. E aí é onde entra os déficits de armazenamento no país, que é um ponto que a gente vai chegar na frente. Com isso, haverá uma redução de custo significativa no processo como um todo, tendo a informação na sua mão. Na logística de distribuição, grande parte dos produtos agropecuários são perecíveis. Portanto, fundamental cuidar dos processos na pós-colheita, o que necessita de atenção em relação ao seu transporte, embalagens adequadas, armazenagem, com temperatura apropriada e controle da umidade relativa do ar. Todos esses pontos são megamente importantes, como por exemplo, a soja. A soja é um grão onde ele tem que ter todas as condições favoráveis para que se encontre até chegar na agroindústria e ser processado. Portanto, eu tenho que ter um controle de ar muito bom dentro do meu ciclo, dentro do meu transporte, para que ele não germine dentro do meu ciclo, por exemplo, ou até mesmo brote, ou até mesmo comece a ramificar, que é o ponto negativo dentro do meu grão. Então, quando eu tenho condições adequadas para que aquele meu grão consiga ter toda a sua logística de distribuição adequada e chegue no meu cliente com um produto adequado, eu consigo satisfazer o meu processo e o meu custo dentro do ciclo de produção. Outra característica que merece atenção é a sazonalidade da produção, salvo algumas exceções. Dependendo da região, alguns produtos são colhidos apenas uma vez por ano, por causa das condições climáticas. O desafio na gestão da logística nessa etapa é garantir que o transporte se adeque às características dos produtos em sua especificidade, evitando a perda de sua qualidade e atraso na entrega. A logística no agronegócio é fundamental para o seu desenvolvimento, otimizando seus custos e adotando as melhores práticas. Para isso, tanto para a produção agrícola quanto para a pecuária, deve ser assegurado que os produtos sejam entregues com qualidade e no prazo definidos. Dessa forma, as três partes das logísticas devem trabalhar integradas, sempre completando uma a outra com eficiência e eficácia.
Entrando na logística, dentro da logística de distribuição, entrando na função de compras, que é um dos pontos mais importantes para que o meu agronegócio funcione. Porque eu tenho que ter condições favoráveis. Para isso, eu tenho que ter, por exemplo, os insumos na condição adequada. E um ponto importante é essa função de compra. Dentro dela, eu tenho uma gestão de materiais, que é o conceito integrado, que inclui tanto as compras e os suprimentos, como a distribuição física. Mais importante, inclui também o fluxo de materiais e informações dentro da unidade produtiva. E dentro da função de compra, eu tenho a gestão da cadeia de suprimentos, que é um conceito mais amplo e estrategicamente mais importante, que inclui toda a cadeia de suprimentos, desde o fornecimento de matérias-primas, através da produção, montagem e distribuição para os clientes finais. A função de compras é muito eficiente na produção e na realização de serviço dependente, essencialmente da presença de insumos e produtos no momento exato, na quantidade certa e na qualidade desejada. Não adianta um produtor querer facilitar seu processo comprando muito insumos e produtos no momento errado. Eu tenho que ter na condição adequada, no momento certo, para comprar meus insumos, para que minha produção trabalhe adequadamente. Então, não adianta eu comprar muito material se a minha condição climática não favorecer para isso. E não tiver, por exemplo, nem armazenamento para condizer com o que eu compro. Se eu tiver um ambiente adequado e se eu tiver armazenamento adequado, eu consigo fazer uma compra adequada com a quantidade certa no momento certo. Qual é esse momento certo? É o momento que eu estou com o maior custo favorável para mim. Ou seja, eu estou comprando mais barato, produzindo mais e vendendo mais. A falta de um produto ou insumo no exato momento é que ele se torna necessário. É um custo que precisa ser imediatamente banido. Ou seja, nesse caso, eu tenho que calcular quanto que eu preciso de produção. Então, nesse caso, quanto que eu preciso de insumo. Se por acaso eu estou com uma gama de produto de insumo para venda, meu custo é menor. Só que se por acaso eu chegar no momento que eu não tenho insumo e os insumos estão escassos no país, lógico que o preço desse insumo vai ficar mais caro. Então, vai ficar mais caro o produto como o transporte disso, tornando esse custo maior para mim, e dificultando e encarecendo o meu processo. A gestão de compras assume um papel estratégico nos negócios, fase o volume dos recursos, principalmente financeiros, envolvidos, deixando cada vez mais para trás a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática e repetitiva, ou centro de despesa, e não um centro de lucros, pois quaisquer ganhos de produtividade na função compras têm grandes repercussões nos lucros. Com a reestruturação pela qual passaram as empresas nos últimos anos, a evolução tecnológica é um novo relacionamento com os fornecedores. Cresce cada vez mais a importância das pessoas que trabalham nessa área, que também é conhecido como suprimentos, compras ou aquisições, por estar bem informadas, atualizadas e terem habilidades interpessoais e dinamismo. Pontos importantes em relação à função de compra é ter essas informações na mão. Então, a tecnologia facilitou toda essa gama. Tendo a comunicação com o meu produtor, com o meu fornecedor, e eu consigo ter mais de um fornecedor em ambos locais diferentes, facilitando e até mesmo beneficiando um produto final e o preço de aquisição. Então, a informação que nessa nova gama tecnológica, eu consigo ter uma comunicação global, eu consigo comprar melhor e vender melhor. Nisso tudo, entrando num ponto muito importante, just time, que é a necessidade de adequação ao sistema. De muitas empresas, levou a modificação importante no que tange a custos e a criação de novas funções de suprimentos. O chamado negociador envolve, além do relacionamento puramente comercial com os fornecedores, também a pesquisa e o desenvolvimento dos mesmos, sua qualificação e o suporte técnico durante o relacionamento entre as partes, e que leva à necessidade de um aperfeiçoamento dos sistemas informados. E aí, sabendo todas essas informações, entramos em algumas questões muito importantes na logística de distribuição do agronegócio. Primeiramente, estamos no caminho correto no desenvolvimento econômico? E se considerarmos o agronegócio como um importante caminho, a logística seria uma das principais barreiras para o agronegócio? E aí entra das boas notícias, que são:
Dentro da agricultura como um foco, então a agricultura passou a ser entendida em seu todo com uma mudança em foco e analisada a partir de suas 3 dimensões. Na montante, a produção, dentro da produção e jusante a produção. Dentro da montante a produção, eu tenho os insumos e bens agropecuários que eu necessito para ocorrer a minha produção. Exemplo disso, eu tenho sementes, rações, máquinas e fertilizantes. E após isso, eu entro na minha produção agropecuária, que são agricultura, pecuária e florestal. E após jusante produção, que é pós-produção, eu tenho o processamento disso tudo. Então, eu tenho que processar, transportar e distribuir tudo que foi produzido. Exemplo, as agroindústrias, operadoras, logística e CDs, que são centros de distribuições. Entrando aqui num gráfico muito importante, para vocês terem um entendimento da exportação brasileira. Aqui nesse gráfico a gente pode olhar os principais produtos do agronegócio exportados, tendo como base dados do mapa começados em 2018. Podemos observar que 67% é determinado do açúcar em bruto, 15% do soja em grãos, 4% do farelo de soja, 3% da carne de frango e demais produção de celulose. Isso faz com que eu consiga encontrar meus pontos fortes dentro da minha produção. Tendo como isso tudo, eu posso informar que o nosso país é responsável por mais de 80% do suco de laranja distribuído no mundo. Detém 36% do mercado mundial do complexo de soja. Isso eu estou falando do grão, farelo e óleo. Isso tudo começado em 2018. Eu tenho 45% de todo o açúcar consumido no mundo e 33% do café em grãos e 27% do café solúvel. 46% da carne do frango. Essas exportações do agronegócio cresceram 17% no início de 2020. O último relatório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, registrou bons números para o agronegócio brasileiro nos primeiros 4 meses de 2020. Temos um crescimento muito bom com relação a isso. Então, as exportações da agropecuária tiveram crescimento de 17,5% em relação este ano ao ano passado. E tivemos um agronegócio que tinha participação de 18,7% na balança comercial do Brasil em 2019, passou a representar 22,9% da economia brasileira neste ano. Os dados do Ministério da Economia demonstraram que as exportações brasileiras ultrapassaram a marca de 18,318 bilhões de dólares no mês de abril. Então, quais são as más notícias? As não tão boas notícias assim. O que a gente se encontra nesse mundo de agronegócio? Um grande gargalo que a gente se encontra no agronegócio se encontra no transporte no Brasil. Então, quais são os gargalos dele? O transporte de carga no Brasil deixou de ser um tema secundário e operacional, passando a ter grande importância no planejamento e nas decisões estratégicas do agronegócio, entrando nas fragilidades que é representada pelas condições precárias das rodovias, pela baixa eficiência, pela falta de capacidade das ferrovias e pela desorganização e excesso de burocracia nos portos. Esses gargalos dificultam o produtor a fazer o seu escoamento, assim encarecendo o seu processo. Tendo como resultado disso tudo o aumento das filas de caminhão nos principais portos, longas esperas de navios para atracação, não cumprimento dos prazos de entrega ao exterior, e tudo isso resultou no aumento dos custos e na redução da competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Podemos observar nesse gráfico, extraído de um estudo da CNI, tendo como objetivo os custos de logística operacional de distribuição do meu processo em relação até meu PIB. E aí eu posso observar o seguinte, comparando o nosso país, Brasil, com os Estados Unidos. Posso observar o seguinte, o Brasil gasta 12,7% do seu processo só com logística, comparado aos Estados Unidos, que gasta somente 7,8% do seu custo com logística. Comparando os dois países, eu posso observar que o meu maior gargalo é no transporte. E assim, comparando o Brasil com os Estados Unidos, eu tenho que 7,55% de custo do meu processo está no transporte, 3,83% está no estoque, 0,76% está no armazenamento
e somente 0,43% está no administrativo. Comparando com os Estados Unidos, que ele tem um custo de logística de apenas 4,84% no transporte, 1,88% no estoque, 0,71% no armazenamento e 0,35% no administrativo. Com isso, a gente pode concluir que, comparando os dois países, o custo logístico de distribuição, processo de distribuição do meu agronegócio é muito mais barato para o meu produtor comparado ao Brasil e Estados Unidos. Dentro do custo logístico, que é um dos maiores problemas que se encontra na minha produção, eu tenho uma condição de que é a soma dos gastos com transporte, estoque, armazenagem e serviço administrativo, consome 12,7% do PIB, Produto Interno Bruto do país, corresponde ao total das riquezas produzidas pelo país. Dentro disso, o índice cresceu no ano passado, frente aos 12,1% registrados em 2014, e equivalente a 749 bilhões. Os números são elevados e impactantes na competitividade da produção brasileira. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, o custo logístico corresponde a 7,8% do PIB. E dentro do custo de distribuição, a maior parte do custo é formado pelo transporte, que equivale a 6,8% do PIB, custando 401 bilhões de reais. Depois vem o estoque, com 4,5% do PIB, ou 268 bilhões, custo com armazenagem, 0,9% do PIB, ou 53 bilhões, e o custo administrativo, 0,5% do PIB, ou 27 bilhões. Conforme o sócio-diretor da entidade, Maurício Lima, a principal origem do aumento entre 2014 e 2015 foi a elevação das despesas com estoque em 0,6%, resultando da crise econômica. O custo de distribuição, agora, dentro da economia, começa a dar sinais, ainda que tímidos, de recuperação. De acordo com o levantamento do ILOS, uma infraestrutura que é adequada de transporte, que permite uma proporção de modas similares aos Estados Unidos, onde o custo logístico é de 7,8% do PIB, viabiliza uma redução de 80 bilhões no custo de transporte. Fazendo um levantamento de valores aqui com vocês, de custos logísticos, comparando a 12 anos atrás, o nosso país, Brasil, com os Estados Unidos. Quanto cada um deles gastava com relação ao custo logístico? Como, por exemplo, no Brasil, utilizamos a maior produção dentro rodoviário. Utilizamos por 62,7% da minha produção escoada pelas rodovias, isso dando um custo de 117 milhões de dólares. A ferroviária, 21,7%, custando 27 milhões de dólares. Aquaviários, 11,7%, custando 34 bilhões de dólares. E dutoviários, correspondendo a 3,8% de escoamento da minha produção, custando 42 milhões de dólares. E aéreo, 0,1%, custando 1.664.000. Ou seja, o nosso país ainda utiliza mais as rodovias para escoar sua produção. Comparando aos Estados Unidos, que eles utilizam mais a ferroviária, onde as rodoviárias só correspondem a 27,7% e as ferroviárias 41,5%. Aquaviário 11,5%, dutoviário 19% e aéreo 0,3%. Comparando os dois países, eu posso observar que os Estados Unidos ele tenta diminuir cada vez mais o seu transporte rodoviário e otimizando os processos aquaviário e ferroviário. Um ponto muito importante que eles estão lançando, otimizando seu processo, é a utilização de dutoviários, que é um canal onde eu tenho um escoamento completo da minha produção e um custo menor. No Brasil, o custo de rodovia é 4 vezes maior que o de ferrovia. Se aplicarmos a proporção de matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros, a economia seria de mais de 58 bilhões de dólares, de reais, comparando a nosso PIB, custando 2% do PIB. Observando essa imagem, eu tenho uma condição melhor para representar para vocês o custo do meu processo. Como, por exemplo, um transporte saindo de Lucas do Rio Verdes, em Mato Grosso. Ele percorrendo, primeiramente ele vai percorrer a parte rodoviária, que é até meu porto, que utilizando 1.519 quilômetros, até chegar no meu porto, em Porto Velho, e dali ele vai pegar mais 1.260 quilômetros de embarcação, até chegar no estado do Amazonas, onde vai pegar o meu porto, em Itacoatiara, para que depois escoamento escoando para outros países.
Se eu for escoando direto para o Porto de Santos, eu vou estar de Lucas de Rio Verde, Mato Grosso, até São Paulo, eu vou estar utilizando 2.165 quilômetros de rodovias, e isso eu posso escoar somente 258,72 por tonelada. Utilizando o trem, os ferroviários, eu vou utilizar somente de Mato Grosso de Lucas de Verde até Rondonópolis, de 589 quilômetros de rodovia, e a partir disso eu estou utilizando as ferroviárias. Eu consigo fazer dentro da ferroviária, eu consigo escoar 216,63 reais por tonelada. Utilizando a rodovia da cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, até o meu porto em Paraná, o custo da minha produção se torna 207,80 centavos por tonelada. E utilizando a minha rodovia de Lucas de Rio Verde até Miritiba, Pará, eu vou utilizar 1.113 quilômetros de rodovia, mas 280 quilômetros de aquaviária até chegar ao meu porto de Santarém, que o meu custo logístico se torna R$ 167,49 por tonelada. E por último, minha rota não utilizada atualmente, eu tenho 322 quilômetros aquaviária no Nova Canaã do Norte, Pará, até meu porto de Santarém, que se torna R$ 133,36 por tonelada. Vendo essa imagem, eu posso observar meu custo de logística que se tem dentro do meu processo, variando os meus caminhos. Se eu estou utilizando rodoviário, ferroviário, aquaviário. E outro gargalo que se entra no meu processo, no meu logístico de produção, eu tenho o armazenamento. E na armazenagem, que é um grande problema que o Brasil se encontra, é no déficit que se encontra de armazenamento que o Brasil produz. Ou seja, o Brasil tem a capacidade de armazenamento de 170 milhões de toneladas de grão. Só que a nossa safra de 2018 para 2019 foi de 255 milhões de toneladas, criando-se um déficit de armazenamento de 85 milhões de toneladas. E hoje tem uma situação ideal de 20% superior à safra. Ou seja, eu produzo mais que eu consigo armazenar. Isso é um gargalo muito grande que dificulta o meu escoamento. Ou seja, eu produzo, não tenho condição de armazenar essa capacidade toda e eu tenho que pagar um custo, operação logística, para ter o escoamento desse meu produto, encarecendo a minha logística. E a distribuição de armazenagem fora da propriedade, ela tem elevação de custo e pouca margem de comercialização. As principais consequências do déficit de armazenagem entram na pressão nos sistemas logísticos, que os custos são elevados, as vendas concentradas, que aí eu tenho muito produto para ser vendido, então eu vou ter que baratear esse meu produto para que ele seja escoado, e os riscos de perda na colheita, e também eu tenho um sistema inadequado de armazenagem. Somando isso tudo, eu tenho baixa eficiência em toda a cadeia. Além do déficit de capacidade, existe um problema de localização da rede de armazenamento, que não está concentrado nas fazendas. Os armazéns disponíveis precisam ser modernizados, sobretudo nas regiões agrícolas tradicionais, e a maior parte da capacidade estática está concentrada na zona urbana, com 47% da capacidade total e apenas 15% está localizado nas fazendas. A armazenagem em fazendas poderia propiciar melhores condições de conservação, de comercialização, menores custos, com consequente reflexo na rentabilidade dos produtores rurais. Mas o que se observa é uma concentração de armazenamento fora da propriedade rural, aumentando o custo de transporte e obrigando o produtor a comercializar a sua safra em curto espaço de tempo, retirando a possibilidade de ganho nas variações do preço do produto no período de entre safra. De acordo com a Conab 2006, o ideal seria que pelo menos 25% da capacidade de armazenagem estivesse nas fazendas. Na Argentina, esse índice é de 40%, nos Estados Unidos atinge 85%, na Austrália e no Canadá a participação dessa unidade é de 35% e 65% respectivamente. Ou seja, um grande gargalo que se encontra no Brasil, eu tenho uma grande produção, só que eu tenho pouco escoamento e pouco armazenamento. Se eu tenho todos esses gargalos,
eu vou ter que baratear o meu custo para que ele seja escoado e eu não tenho um ganho ao longo prazo. Se ao contrário, se eu conseguir ter condições de armazenamento ao longo prazo, eu tenho mais tempo de escoamento e assim eu tenho o melhor custo de venda. Se eu tenho maior tempo de venda, eu tenho maior poder de argabanha e o maior produto para ser vendido. Então, o meu custo operacional se torna mais barato e o meu lucro se torna maior. Por fim, eu entro nas considerações finais que o Brasil se encontra muitos pontos negativos em relação ao agronegócio. Todo produtor rural que se encontra nesse país, ele se encontra com grandes dificuldades com relação às nossas estradas, que são esburacadas, ao meu escoamento de frete, ao meu escoamento de ferrovias que não são todas interligadas e o meu custo ainda se torna alto. E onde os meus portos são longes com relação à minha fazenda e se torna todo o meu processo mais caro. Nisso tudo, eu tenho a necessidade de um plano nacional de logística com horizonte longo prazo, com ações integradas do governo federal, estadual e municipal e tendo uma iniciativa privada. O Estado tem que assumir o papel de planejar e regulador e a iniciativa privada tem que se responsabilizar pela execução dos projetos desempenhados pelo Estado. Fortalecimento do papel das agências reguladoras e diminuição das burocracias que impedem o acesso a crédito de investimento para produtores rurais. Portanto, meus amigos, aqui eu agradeço estar junto com vocês, onde eu queria explanar para vocês os pontos gargalos dos impactos do custo logístico operacional do agronegócio neste país e onde a gente tem que ter condições mais favoráveis para que o produtor consiga produzir, armazenar e escoar com qualidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.